Eu saludei a maioria de vocês. Um beijo, um abraço. Pero os que chegaram depois, buenas noches, um beijo, um abraço para todos. Amém? A última vez que estive entre vosotros, a última vez, eu falei com vocês um tema. Gerson estava comigo, Gerson Fonseca. Incluso Gerson escutou este tema, pediu os slides que eu tinha e foi a São Paulo e falou do tema. E depois, em novembro, 2 meses depois de vir a Chile, fui a São Paulo, num retiro em São Paulo. E o Espírito Santo me deu convicção de falar do tema. E Gerson disse, eu compartilho, mas tu tens uma outra graça, seria bueno. Eu submeti a ele. Pois Gerson, sabe, eu estou com uma carga de falar sobre o tema que falei em Chile. Ele, poxa, eu falei, eu tomei tus apuntes e falei aqui, pero tu puedes falar, cada um possui uma graça, e falei aí. Pero agora, recém, antes de Marta, sua esposa, passar por uma cirurgia, eu estive aí e uma vez mais repeti o tema. O Espírito Santo disse, habla novamente. Eu falei com vocês sobre por que não frutificamos. Quem é o culpado? ¿Quién es el culpable? Quem é o culpable? De quem é a culpa? E apresentei a vocês algumas verdades bíblicas para que uno não frutifique. Falei do pecado oculto, rapidamente. Depois falei da parábola do sembrador, das coisas que Jesus disse que são espinos em nossas vidas que impedem a frutificação. O espino da ansiedade, porque vou comer, beber, vestir. Que hago Deus? Que hago Deus? A ansiedade. O espino do desejo de se quedar rico, querer mais plata, mais plata, mais plata. O espino de los deleites de la vida, Netflix, mais películas, mais diversão, mais Coca-Cola, mais cabrita, porque os ricos e os pobres todos se deleitam. E não falei, mas Marcos chega a dizer as demais ambições. Assim descreve Marcos os espinos. E depois, ao final, falei sobre Juan 12, a morte do grande trigo para frutificar. Falei que a presidência do ego, do eu, impede a frutificação. E aí, falei da palavra com vocês. E depois falei 3 vezes em São Paulo a mesma palavra. Esta palavra. Por isso está tão viva em minha cabeça. Falei 3 vezes a mesma coisa. Pero Hebreus 13, versículo 17. Aqui está um mandamento apostólico que a nós, em geral, não é muito bem-vindo. En la verdad, 13, 17. En la verdad, não é fácil para nadie obedecer. Estes dias passei um teste muito interessante de obediência. Graças a Deus, Deus me deu a graça de perceber em la hora. Estava hospedado em casa de César e Isabel, e eu vi que Isabel se encargou todos os dias de fazer uma comida para a minha dieta, que estou por lo menos numa dieta severa aí de 3 meses para ver como queda a minha açúcar. E um dia me disse, não coma isso. Não sei o que era, uma papa.
a papa. Eu queria comer a papa. A batata, né? Era uma batata grande. Eu comi ela falou assim, não coma isso. E eu falei, não, minha dieta permite. De verdade permitia, uma. Depois pensei, quem serve é o maior. A pessoa que está servindo é o maior. Por que não obedecemos quem serve? E me deu assim uma inquietude no meu coração. Eu não consegui comer a papa. Não consegui. Passei a papa a outro. Carlinho não quis. Luiz Cárdenas comeu a papa. Mas assim, me quedei pensando, como uma pessoa nos serve com tanto amor, com tanta dedicação, habla e não queremos obedecer. Habla para o nosso bem mesmo, porque ela deve ter conversado, aí se inteirado de minha dieta e tentou, buscou todos os dias. Isso tão bem que meu companheiro Carlos, que não vindo de dieta, comeu toda a minha dieta. Aquelas pessoas que sabe como é a coisa, né? E aí, aunque alguns dias caiu, não foi fiel à dieta, alguns dias foi tentado, descarriou, mas assim é o mandamento apostólico: obedecer a vossos pastores. Misericórdia. Obedecer a vossos pastores. Este mandamento é um mandamento que parece que alguns não leem a Bíblia. De vez em quando necessito sentar com alguém e acordar este mandamento, não por minha causa. Eu não tenho problema com obediência, de verdade. Na maioria das vezes, meus relacionamentos são muito obedientes. Mas veio tantas ovelhas desobedientes que hace seu pastor trabalhar gemendo e não com alegria, com dolor, porque são desobedientes. Mas sei também que existe muita teologia que nega a autoridade dos pastores, nega. Frank Viola e seus discípulos esparramam por aí várias coisas que são complicadas. Mas diz assim, obedecer a vossos pastores e sujeitaos a eles. Agora ele vai explicar por que de seu mandamento. Porque eles velam por vossas almas, como quienes han de dar cuentas, para lo que hagam com alegria e não quejando-se, porque isto não os é provechoso. Os pastores um dia vão rendir contas das almas. Isso inclui todos os maridos, porque todos os maridos já são pastores, de suas esposas, de seus filhos. Então, todos que casam é pastor. Incluso, creio que por isso alguns muchachos hoje têm medo de casar, porque não querem ser responsável por nada. É uma geração de homens amedrentados que têm medo de prestar conta de outros. E a maioria não quer casar por isso, não por santidade, mas por medo. Está faltando homem no mundo. Faltando homem no mundo. E a maioria não deseja rendir contas. Prestar contas pode ser? Ou rendir contas é melhor? Dar contas. Aqui diz o texto, dar contas. Vão dar contas. Então, assim, amados, em geral, quando estamos com os pastores, sempre pergunto aos pastores por as ovelhas. Às vezes me acordo de alguns que sei que estão com problemas e pergunto, ei, como está fulano? Como está Beltrano? Como está Ciclano? Como um exercício. Porque se dão contas a mim hoje, não serão surpreendidos quando terão que dar contas a Cristo. Porque um dia todos daremos contas a Cristo. Incluso é esta verdade que llena nossa alma de temor
e também nos livra da tentação de querermos sermos pastor de milhões. Milhares, não. Eu quero que a família de Deus se multiplique muito. Eu quero de verdade. Pero quero que se multiplique pastores, para que podamos uns cuidar de outros e, ao final, todos serem cuidados. Amém? Mas não quero uma multitud de gente dentro de um prédio, de uma construção, sem pastor. Só com um predicador aí toda semana, dizendo como deve viver. Sabe que se de verdade fosse suficiente um homem falar todo domingo para outra pessoa para que vivesse, não bastaria dar a Bíblia para a pessoa distribuir, leia e viva. Mas Deus hizo diferente. Ele nos ensinou a estar mirando uns a outros e compreendendo a necessidade de cada um. Pablo dijo isso em 1 Tessalonicenses 5, dizendo que há entre nós os que trabalham, há gente insubmissa, há gente desanimada, há gente que está débil. Então existe todo tipo de oveja entre nós outros, todo tipo de oveja há entre nós outros. Então não é suficiente dar a mesma pastilha para todos, porque cada um é um. Cada pessoa é uma pessoa. É por isso que sentamos, miramos os olhos, compartimos. E para cada pessoa há necessidade de uma verdade, de um mandamento. Não é o mesmo para todos. Não é o mesmo para todos. Podemos falar com a multitud. Pablo dijo, não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa publicamente. Ah, que bueno falar publicamente. Amanhã, se Deus quer, vamos falar publicamente. Mas também dijo, de casa em casa. Então, publicamente, mas também de casa em casa. E depois despide de los presbíteros, dizendo, eu amonestei a cada um de vosotros com lágrima em los ojos por la noite, a fio, por la noite adentro. Então, por que cada um? Porque cada um é um. Cada pessoa é uma pessoa. Não vamos dar contas de uma multitud, vamos dar conta de cada um, cada pessoa. Fulano, Beltrano, Ciclano, como está Ciclano? Como está Beltrano? Como está Pablito? Assim é. Assim é. E, em geral, os pastores falam o que eles creem, que entendem, que creem, que estão vendo, creem que estão escutando o Senhor sobre cada um. E, às vezes, percebo que o trabalho dos pastores se queda muito pesado. Por quê? Porque nem todos pastoreiam. Nem todos cuidam, nem todos rendem contas, nem todos são filhos. Querem ser padre, mas não querem ser filhos. Querem submissão, mas não querem obedecer a nadie. Contava a meus irmãos que outro dia em Curitiba eu conversava com o irmão e dizia, tu queres ser padre, mas não quer ser filho. Como vai ser isso? E como se deu minha conclusão? Já havia visto algumas vezes este hecho que vou dizer agora se repetir. Mas uma das vezes que vim a Chile, a Curacautim, terra do brasileiro aí, parece brasileiro, olha para trás, moreninha, Robert. Curacautim. Os dois são de Curacautim, os dois. E quando volvi de Curacautim, passei em Santiago e vi um matrimônio vinculado à igreja em Curitiba, aí em Santiago, hospedado em casa de Carmen Lucia, aí, a mamãe de Daniel. Foi uma surpresa, a irmã estava enferma, me acerquei e tal. Mas eu não sabia que estava. Para mim foi uma surpresa. Que bueno, não sabia isso. Oh, tu não sabia? Não sabia. Um rato, conversando com os pastores em Curitiba, eu olhei, fulano e Beltrana estão aqui em Chile. Vocês sabem, né? Não sabemos. Como não sabem? Mas quando eu cheguei em Curitiba, sentei com o líder
deste matrimonio. ¿Tú sabías que el matrimonio estuvo en Chile? Ah, sí, claro. ¿Y por qué los pastores no saben? Mas esse tema já se repetia várias vezes. Eu falei com ele, sabe, tu exige contas das ovelhas, mas tu não rende contas, tu não dá conta das pessoas. Tu queres ser padre, mas tu não sabes ser hijo. E aí começamos uma jornada para que ele aprenda a ser hijo, que rinda contas. Ainda contas. Então, assim, como eu estava dizendo, assim, quando eu converso com os pastores, em geral, eles falam o que compreendem. Ah, fulano, beltrano, ciclano, assim está fulano. Como está aquele irmão, aquele líder? Assim está, vai passando. Mas hoje, queria ser algo diferente com vocês. Incluso, trago aqui um gravador. Tá vendo? Um gravador chico para tu segurar, assim, tu vai segurar este gravador. E eu não vou perguntar aos pastores sobre tu vida. Me gostaria muito que tu falasse de tu vida. 1 minuto para prestar conta de tu vida. Se tu fosse tu próprio pastor, como tu te vês? Enquanto oveja, considerando o tempo de tu jornada, porque isso o autor de Hebreus também diz, por el tempo decorrido já era para ser maestro, não é? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre tu. Aí como gravar assim também a imagem? Porque seria bom ter voz e seria bom ter também a imagem da pessoa que eu quero depois, com carinho, volver a ver e escutar. Então, a pergunta é uma só pergunta. Se hoje, ao invés do pastor rendir contas, dar conta de tua vida, tu mesmo fosse falar de ti, que harias? Que falaria sobre ti? Qual é a percepção que tu tens sobre tu frutificação? Incluso, eu expliquei em la ocasião que estive com vocês que frutificação é uma coisa plena. É o que Cristo hizo por mim, sendo visto em mim, entre nós outros, através de nós outros. Tudo que Jesus conquistou em la cruz por mim, há que ser visto em mim. Entre nós outros e através de nós outros, a la calle, a la gente, a las pessoas que não conhecem. Não necessita quedar assustado, também tu não eres obrigado a falar. É uma solicitude que estou fazendo. Gostaria de te escuchar uma avaliação tua sobre ti mesmo. 1 minuto. Se somos 60, dá 1 hora aqui. 1 minuto. Não necessita ser mais que 1 minuto. Incluso tu podes definir tua vida com poucas palavras. Back. Tá bom? Vamos começar? Não sei se vocês compreenderam bem minha pergunta. Escutei a todos, creio que vou volver a escutar em algum momento, mas poderia ser mais simples a resposta. Como os pastores dizem, vou dar para vocês uma instrução de como evaluar uma pessoa. Quando tu lê 1 Tessalonicenses 5, Pablo fala que há por lo menos 4 tipos de ovelhas na igreja. E é muito coincidente porque Jeremias fala de 4 tipos, Ezequiel habla de 4 tipos. E Pablo dijo, há os que trabalham,
os que presidem, trabalham e presidem a igreja. Há os que são submissos, porque os submissos não estão baixo da missão, mas estão aí, em meio da igreja, insubmissos. Há os que estão desanimados e há também os débiles. Aí Paulo expõe isso, e parece muito com as ovelhas do Antigo Testamento, porque há ovelhas sanas, há ovelhas enfermas, há ovelhas rebeldes, e há também as débiles. E para cada oveja, um verbo. Então, de uma maneira sencilla, simples, evaluar alguém é saber onde está. Se está trabalhando, produzindo, se está insubmisso, se está desanimado, se está debilitado. Outra maneira também de ver é o seguinte, irmão. Os que dão fruto hoje, pode amanhã não dar fruto, mas por uma razão buena, não mala. Porque Jesus dijo que toda a rama que está em ele e frutifica, o Padre limpia, para que produza mais fruto. E uma das maneiras de Deus limpiar é mostrando seus pecados mesmo, seus erros. Eu já estive bem, agora estou... Mas isso que passa com o fogo. Quando a pressão do fogo, e quando hablo desta pressão, não estou falando de uma coisa teológica, nem de revelação, estou dizendo de uma experiência do fogo. Como tu dizias, a pressão de ser mamá. E quando vem a pressão, descobrimos coisas que não sabíamos sobre nós mesmos. Explotamos, maldecimos, gritamos, nos quedamos airados, melancólicos, llenos de autopiedade, com pena de nós mesmos. E aí começa a aparecer todo tipo de coisas, sai por la boca coisas incríveis, impressionante. Quando estamos cerca de alguém que está passando por uma pressão muito grande, nos quedamos impressionados. Dá hasta a impressão que a pessoa não sabe nada. Como se ha escutado por tantos anos? Se olvidou de tudo? Não se olvidou de las coisas. É que, em verdade, muitas coisas que sabia estavam na mente. Mas Deus quer encarnar esta enseñança. E o fogo, ele é capaz de explotar em nós todas as impurezas. Imagina, o ouro, está o ouro. Pero Deus põe fogo aí, e começa a sair coisas do ouro. Que como estava aí? Como se saiu de mim? Que palavra é essa? Então, aí há um momento que Deus está nos limpiando, de verdade. Não é um tempo de acomodar. É um tempo de compreender. O melhor que podemos fazer é compreender cada tempo. As estações. Se verano, se inverno. É interessante que as estações da vida não é igual para todos. Uns estão em pleno verão, outros estão em pleno inverno. Outros estão em outono, outros em primavera, e aí vamos passando as estações da vida. O hecho é o seguinte, irmão, todos somos irmãos, somos da mesma família. Imagina, somos da mesma família. E os pastores estão baixo de uma carga e também de uma pressão de guiar esta família à vontade de Deus. Esta é nossa maior carga. E é uma construção que não podemos fazer nada de nós mesmos. É uma construção que depende 100%, 150%, 200% de Deus. É uma construção que dá trabalho como criar filhos.
mas nós não somos dueños de nenhuma oveja. E, ademais, vamos dar contas. Porque não pertence a nós mesmos. Vamos dar contas. Então, há uma pressão muito grande quando sabemos que vamos dar contas. E encontramos estes tipos na igreja. Os que estão trabalhando dedicadamente. Há submissos. Há gente que está débil por alguma razão. Há outros que estão desanimados por outras razões. Há todo tipo aí. E nós necessitamos dar a comida certa. A palavra de Deus. Quando construímos, eu falei isto com os matrimônios dia sábado. O fundamento é a fé em Cristo. A fé de que Cristo é o Senhor. Por isso obedecemos nossa fé. Por isso somos obedientes. Este é o fundamento. Jesus, quando ressuscitou de los muertos, Mateus 28, dijo: toda autoridade me ha sido dada. Por lo tanto, id a ser discípulos. Não se hace discípulo sem autoridade. Mas também nadie exerce autoridade se não está bajo de autoridade. Este é um problema de nós. Porque o centurião que foi elogiado por Jesus não disse: eu também tenho autoridade. Ele não disse assim. Se acorda, Rosa? Eu também estou bajo autoridade. Ele compreendia o princípio da autoridade. Exerce a autoridade quem está bajo autoridade. E aí é um milagre assim muito especial, porque quando estamos conectados com nossa autoridade, e aí quero dizer o seguinte: a submissão a alguém não é a prova de que o outro é maior. Há mulheres submissas a maridos pequenos, maridos carnales, maridos chicos. E não estão submissas porque são maiores. A submissão não é a prova de que o outro é grande. A submissão é a prova de que sou pequeno como Cristo, de que quero ser humilde e manso como Jesus. Compreende ou não? Não é assim. Porque, mira, não submetemos a los pastores porque eles são infalíveis. Não são. Nadie é. Nadie é. A mulher não está submissa a seu marido porque ele é plenamente confiável. Não é verdade? Outro dia, perguntei a um pastor que não se submeteu a outros pastores. Saiu deste grupo, saiu de um presbitério. E eu perguntei, por que saiu? E ele me disse: Franco, não poderia me submeter a aqueles homens. Mas por que não? Porque não confiava mais neles. Eu perguntei: e se tua esposa não confia em ti, tem também o direito de sair? De irse? Eu falei: a submissão não está condicionada à confiança. Não submetemos porque confiamos em alguém, porque é infalível, porque é confiável. Não, submetemos porque somos humildes, porque estamos aprendendo com Jesus a humildade, a mansidumbre. E aí podemos nos submeter uns a outros, incluso. Não somente as autoridades, uns a outros. Podemos nos submeter a uma direção de alguém que nem sequer está investido de autoridade sobre nós outros. Podemos nos submeter. Quando alguém pergunta: Franco, como obedeço a meu pastor? Eu respondo: como tu obedece tu papá? Porque há várias coisas que o papá habla que não é pecado. O papá disse: vá fazer isso. E tu vai ler livro. Não é pecado ler livro. Submetemos a qualquer autoridade quando dá uma direção que não é pecado. Agora, se uma autoridade decide: mira,
eu quero que tu adore estas estátuas. Tu não vai adorar estas estátuas. Se uma autoridade decide, agora, a partir deste momento, tu solo puedes orar a mim, não mais a Deus. Vocês pensam que isto é impossível? Outro dia vi um homem, um pastor, dizendo que era Cristo e que as pessoas prestavam culto a ele. ¿Te acuerdas? Era incluso José também, José Jesus Miranda. O ano que se declarou imortal, morreu. Que se foi? O ano. Quando ele dijo, eu sou imortal. Sabe o que me impressionava? A multitud de gente que o adorava. Hasta o ponto de pôr tatuagem com o número dele, 666. Era uma igreja que se chamava Crescendo em Graça. Imagina. Então, se uma autoridade disse coisa contra Deus, as autoridades de Israel proibiram os apóstolos de predicar e de ensinar em nome de Jesus. Eles falaram, juzgam ustedes mesmos se devemos obedecer a los hombres ou a Deus. Não estavam negando a autoridade daqueles homens. Só estavam dizendo que a autoridade maior havia dado uma ordem. Nós temos a fé em Jesus e recebemos mandamentos lá de daqui que provam a nossa fé. E esta de daqui nos guarda, nos ensina. Se há algum espaço, me gostaria até de falar um pouquinho sobre de daqui em algum momento. Falar um pouco destes mandamentos que sem eles não hacemos discípulos. Jesus disse, bautiza, ensina a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. Sem essa ensinança, não há discípulo. Sem esta ensinança, sem esta didaquia, não há discípulo. Porque, assim, eu predico para que tenham fé. Bautizamos para que sejam vinculados. Ensinamos para que sejam edificados. Mas como sei que alguém está, de verdade, sendo ensinado? Quando seu caráter empieza a ser transformado. Se seu caráter não cambia, não passa nada. Solo informação, solo informação, solo informação. O cambio do caráter é a señal de que a enseñança está entrando. E depois, quando envio este discípulo a ser outros discípulos mais. Eu vou terminar. Para mim foi muito importante escutá-lo. Eu escrevi várias coisas aqui enquanto escutava vocês. Mas queria dizer isso. A base do discipulado. Mateus 28, 20 diz: toda autoridade me ha sido dada. Esta é a base do discipulado, a autoridade de Cristo. Em verdade, toda autoridade provém de Deus. Toda. A autoridade de Deus, onde vemos a autoridade de Deus? En el Estado. Romanos 13 diz: não vingueis a vosotros mesmos. 12 habla isso. Não te vingues. E o 13 empieza a dizer: quem venga a nós? E o Estado tem esta autoridade. Por isso traz a espada. Pero o Estado não é Deus. O Estado é Deus solo para os comunistas e socialistas. Para os cristianos, não. Para os cristianos, o Estado é uma parte da autoridade de Deus, mas não toda. Para cristianos, há autoridade em la família, porque Deus dá autoridade a los padres, para que eles exerçam autoridade sobre os filhos e formem filhos. E para Deus há autoridade também na igreja. E na igreja exercemos autoridade para quê? Para ser discípulos. Incluso exercemos autoridade até sobre os demônios, enfermidade, echamos fora os demônios, tudo em base na autoridade. Não echamos fora demônios bajo nossa teologia. É bajo a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, sale! O demônio sale, pô. Se não sale, não é demônio. Pode dar um piniscalo.
pode peniscar porque não é demônio. Porque esse demônio sai em nome de Jesus Cristo. Aí autoridade. Assim hacemos discípulos, bajo a autoridade. A submissão não está condicionada. A submissão revela quão pequeno sou, não quão grande é o outro. A submissão é uma conexão que funciona em qualquer lugar. Se tu és empresário, possui uma empresa, vou dizer como tus empregados vão produzir em la hora que se submeterem de verdade à autoridade que está na empresa. É uma coisa sobrenatural. Alguns empresários, eles não sabem explicar, mas sabem que quando alguém está conectado com eles, flui. Flui. Quando um funcionário se submete de coração, a coisa vai. Eles não sabem explicar, simplesmente não explicam. Mas é isso. Donde uno se conecta à sua autoridade, algo passa. Um hijo submisso é distinto. Um militar submisso é distinto. Todo lugar onde há submissão, a coisa funciona. Donde não há submissão, não funciona. Corta. Às vezes, uma empresa vai bem durante um tempo onde todos estão conectados aí baixo a autoridade, de repente um quebra, aí se quebra tudo. Aquela pessoa empieza a morrer. É como se fosse cortado, é uma coisa inexplicável, irmãos. É sobrenatural. Eu hago palestras para empresas, conferências A1. Recém eu hice uma conferência numa empresa e o dueño da empresa conectou suas empresas em outras cidades. De vez em quando, este irmão se acordou de mim, de vários anos, me pediu, tu não poderia falar com meus funcionários? Sim, fui. E uma das coisas que falei com eles foi sobre esta conexão. Ela é especial. E todos eles sabem que é. Quando um está humilhado, a outro Deus dá graça. Tu vê que todo problema nosso é com o coração submisso. Muitas vezes temos a visão correta, mas o coração equivocado. E não é suficiente ter a visão. Eu tenho a visão do reino. Eu sei que Jesus é o Senhor. O problema é o coração. Se o coração não sigue a visão, quebra. Porque o que falamos com a boca, não hacemos com a vida. Porque o coração que permite bajar, o coração que permite se humilhar. Se não nos humilhamos a la autoridade, e não importa, irmão, mira, Jesus encontrou Pôncio Pilatos em seu momento mais difícil, estava sendo juzgado. E Pôncio Pilatos lhe disse, tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, e Jesus não negou isso. Ele não disse, que autoridade, coisa nenhuma. Ele falou, não tendrias nenhuma autoridade se meu papá não tivesse dado. E há um problema quando tentamos exercer autoridade sem estar baixo a autoridade. Eu conto a história, muitos anos eu conto a mesma história, de um sargento que não queria mais seguir ordens. Não queria mais ordens. Não queria mais seguir ordens. Então se pediu licença da Força Aérea. Pero em seu dia final, já estava sem uniforme, ele teria por fim que passar uma ficha por vários lugares para receber liberação de todos os chefes, não tem deuda aqui, não há deuda. Vários, mas em lugares distintos. Imagina uma base aérea, a distância de um lugar para outro. Imagina, uma base aérea onde pousam os aviões.
Se andar dentro de um aeroporto já é cansativo, imagina uma base que tu vai de um lugar a outro num sol de 40 graus. E em alguns lugares não podia ir de alto, tinha que ir de pé. E ele, sargento, viu um soldado aí, falou, soldado fulano, vem aqui. O soldado se acercou, ele eu necessito que tu desimpeça, a palavra desimpedir essa ficha, eu não me acordo como ela, desimpedir. Desimpedir, como? De barra. Da barra nesta ficha. E o soldado lo mirou. Eu? Sim, você? Não vai. Como não? Não vai. Quem és tu? Perguntou o soldado. Quem és tu agora? Assim, se não estamos bajo a autoridade, não exercemos autoridade. A hora que tu sai da força, que autoridade exerce tu aí? Nenhuma. Lo mesmo passa na igreja, no reino espiritual. Hermanos, hasta os demônios estão bajo autoridade. Não estão divididos. Não estão. Os demônios seguem castas. Incluso, vou dizer algo assim, entre parênteses. Recém agora, interessante, parece que demônio passa um tempo assim, muito grande assim, cair demônios, né? Estes dias agora eu vi 3 demônios assim se manifestando. Falei, eita, parece que os demônios estão volvendo. La Macumba em Brasil está volvendo a crescer. Quando volve a La Macumba, a hechiçaria, os demônios voltam com força. Hein? Mas assim, passamos, Humberto, várias vezes assim, dificuldade para sacar os demônios de uma pessoa. Às vezes, o irmão levava toda a noite e repreendia, o demônio saía, envolvia outro demônio, e repreendia, saía aquele demônio, envolvia outro demônio. Imagina, até as 3 da manhã, 4 da manhã, e o demônio cansava os obreiros. Cansava. E um dia Deus nos ensinou, por meio de outro irmão, que tendria que amarrar o valente. ¿Se acuerda que Jesus dijo? El hombre fuerte hay que ser amarrado. Então, quando tu ordena que um demônio saia e o outro entra, tu já sabe que há um que está sobre todos, que fica como um molinete, não, como um títere, uma marioneta, quitando os demônios e ponendo. E que haces tu neste momento? Tu dá uma ordem para vir o jefe de Deus, o homem forte. E aí sim tu habla com ele, lo repreende e diga, agora eu quero que tu saia e leve contigo todos os demônios. ¿Te acuerda que Jesus falou que quando um demônio sai, a casa se queda vazia, volve com mais 7? Assim é. ¿Se acuerda quantos demônios havia em homem gadareno? Quanto era uma legião? 2.000? Há demônio que não acaba mais. Pero Jesus repreendeu e todos saíram. Eles estão baixo autoridade. Eles também seguem autoridade. Também seguem ordens. Os únicos que não aceitam autoridade, de verdade, são os homens. Que hasta os demônios reconhecem. Diz a Escritura que os demônios creem e temblam. Os únicos rebeldes são os homens. Nós necessitamos nos liberar desta rebelião profunda em nossa vida, amém? E não temermos a submissão. Se alguém falar alguma coisa que não é da parte de Deus, que é contra a sã doutrina, aí não receba. Não receba. Denúncia, incluso. Não, reprova. Digo, isso não está correto. Isso está indo contra a sã doutrina. Mas se não é contra a sã doutrina,
Irmão, vamos evangelizar, vamos. Vamos adiunar, vamos. Vamos ler um livro, vamos. Vamos predicar la calle, vamos. Se não é contra a sã doutrina, irmãos, se não é nada contra a sã doutrina, vamos trabalhar, vamos ao sítio, vamos, pô. Não vou ver Colo-Colo e Laú. Perda de tempo, pô. Vai estar junto, vai bajo a palavra da pessoa que te lidera. Permita esta pessoa tocar e liderar a tua vida. Se não é pecado o que está ordenando em tua vida, se submeta. Tu não perde com isso, não perde, pô. Vai com o coração livre. O melhor que vai passar com nós outros é aprender mais a ser humilde. Amém? E há uma bendição, amado. Porque quando submetemos, a bendição vem. Termino assim, dizendo assim. A vida cristiana. O que é a vida cristiana? Juan 17, a oração de Jesus, versículo 3. Jesus, em sua oração, dijo: E esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesucristo a quem has. A vida, irmão, é conhecimento. Nesta jornada aqui é conhecer. Quando escutamos José Cláudio falar de suas dolores, suas lutas, o que José Cláudio está falando? Dizendo de uma jornada de conhecimento, onde uno pode aprender que mais importante que a saúde é de verdade aprender a obedecer. Mais importante que a saúde é a presença de Deus. Imagina alguém descobrir isso, José. Imagina que Deus pode dizer assim: eu posso te sanar agora, mas também eu posso te fazer mais humilde. O que queres tu? Elija. Quero os dois. Eu posso quitar todas tus deudas, porque Deus é dueño de ouro e prata. Imagina. Deus imagina que eu sente contigo e diga: mira, elija o que vou proponer para ti. Eu vou quitar todas tus deudas amanhã. Ou eu vou ensinar a ti a administrar a plata neste ano. O que queres tu? Quando estamos apretados, queremos soluções rápidas. É que Deus não abre para nós outros estas opções. Deus sabe o que é melhor para nós outros. E nesta jornada com Ele de conhecimento, vai nos dando várias experiências para conhecê-lo. E aunque huyamos da igreja, não podemos huir completamente do Senhor. Deus vai seguir tratando nosso coração, nosso caráter, nossa vida. Deus vai seguir. Até o fim, Deus vai seguir. Quebrantando-nos. Amém? O que é um homem quebrantado, Franco? Um homem quebrantado é um homem que não confia mais em si mesmo. É um homem que se decepcionou consigo mesmo. Pablo disse que um homem circunciso de coração, ele adora a Deus em espírito, se gloria em Cristo e não confia em la carne, de nada, nem sua própria carne e nem na carne de nada. Não hacemos a coisa porque confiamos em alguém, hacemos porque confiamos em Deus. Você foi plantado em meio desta igreja,
Tu fuiste plantado em meio dessa igreja? Quem crê isso? Crê? Tu crê? Então, é aqui que Deus vai te ensinar a conhecê-lo. Se Deus plantou a ti em meio destes irmãos, que não são perfeitos como eu tampouco sou, é aqui que vamos aprender. É aqui. Podemos aprender mais rápido, mais paulatinamente, mais repentinamente, mas iremos aprender. Amém? O que podemos fazer para cooperar com esta jornada? Buscar a Deus de todo o coração. Porque quando temos problemas, esconder o problema não resolve. Não resulta. Esconder o problema não resulta. Negar o problema não resulta. Encontrar um culpável tampouco resulta. E tentar lutar com as próprias forças é só uma maneira de arreglar mais problemas. Então vai ser como Davi, tentando encobrir seu pecado com Betseba. Só vai complicando a situação. Com Betseba, eu escutei esta semana uma história que me pensei assim, meu Deus, como somos parecidos com Davi. Um homem tentando arreglar um pecado que só ia complicando mais aún. Cada ação de tentar arreglar o problema só aumentava o problema. Temos esta habilidade de arreglar um problema com mais problemas. Então, há uma maneira sana, que é indo para Deus, humildemente, pedindo socorro a Deus. Como podemos escutar a Deus? Por la Escritura, por la multitud de conselheiros, por nossos líderes, discipuladores, pastores. Deus honra isso. Deus honra. Escutamos a Deus por sonhos, visões. Escutamos a Deus por conselhos. Escutamos a Deus profeticamente, por uma profecia, um dom claro de Deus. Escutamos a Deus na Escritura, sobretudo na Escritura, mas a própria Escritura diz que escutamos a Deus também por sonhos, visões e por outros meios. Mas quando vamos na Escritura, encontramos este mandamento: obedecer a vossos pastores. Então, se podemos escutar a Deus na vida de nossos padres biológicos, espirituais, aí podemos, um jefe, de um líder, podemos escutar a Deus. Tu lo crê? Lo crê? E quando escutamos a Deus, podemos lutar contra o nosso problema diferente. Vamos ver nosso problema diferente e vamos avançar. Amém? Porque, em fim de contas, o maior problema nosso somos nós mesmos. E quando alcançamos descansar e, de verdade, confiar em Deus, esperar em Ele, Deus é maravilhoso. Ele renueva incluso nossas forças. Amém? Quero orar por vosotros. Vou pedir a Deus que ponga mais luz em tu coração, para que tu tenha um informe de tu vida, não a partir de uma autoevaluação, mas a partir da revelação do próprio Senhor. Amém? Amém? Podemos orar assim? Para que não passemos sustos. Haverá um dia que Jesus estará com várias pessoas que dirão a Ele: em tu nome eché fora os demônios, em tu nome sanei enfermos, em tu nome hizo maravilhas. E Ele dirá: apartaos de mim, não conosco a ustedes. Padre amado, nós sabemos que em Cristo Jesus alcançamos tudo. Em verdade, Padre, todo lo de bueno,
todo lo de bueno, perfecto, tú ya hizo en nosotros por medio de Jesucristo. Mas também, Padre, é uma grande verdade que nosotros muitas vezes não alcançamos, Padre, crescer, amadurecer, dar fruto, por causa de nosotros mesmos, Senhor, de nossa carnalidade. Tu inspiraste a Pablo para escrever a los Coríntios e dizer que Israel era um exemplo para a igreja. E quantos se quedaram em meio ao deserto e não chegaram a te conhecer de verdade. O que queremos, Padre, é cumprir esta oração de Jesus. Queremos conhecer a Ti, Padre, como o único Deus verdadeiro, o único. E a Jesucristo, que foi enviado por Ti. É uma jornada, Padre, onde confiamos mais em Ti e menos em nós mesmos, Senhor. É uma jornada de confiança, de conhecimento. E sabemos que não podemos fazer nada sem Ti, nada. Nem criar filhos, nem ser discípulos, nem cuidar da igreja. Não há nada que podemos fazer, Padre, nada. Nem cuidar do marido, nem cuidar da própria saúde. Não podemos fazer nada, Padre. Sem Ti, não podemos nada. Toda nossa suficiência, Padre, vem de Ti. Toda nossa suficiência. Às vezes, Padre, aunque hablamos isso, não experimentamos de hecho em nosso coração esta realidade. Por isso, Padre, te rogo nesta hora que Tu llene nosso coração de luz, Padre. Ilumina os olhos de nosso coração. Para que podamos, Padre, ver com Tus olhos por que caminho devemos andar. Queremos também, Padre, ver toda a suficiência que vem de Cristo. Padre, queremos também nos humilhar, depender de Ti, de verdade. Ajuda-nos, Senhor. Cada família aqui representada, cada discípulo aqui representado, seja alcançado, bendecido nesta hora, lleno de Tu presença nesta hora. E aqueles que não alcançaram a estar aqui, também recebam nesta hora. Em nome de Jesus, Padre. Amém.